6 de Apocalipse, nosso estudo, nossa palavra de hoje. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem, vi, e então eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Bom, há algumas traduções para esse texto, né? Alguns dizem uma coisa, outros dizem outra coisa. Alguns falam que vi quando o Cordeiro abriu os 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. Eis o cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Muitos falam e pensam que, e a gente vai estudar logo mais sobre isto, que é a presença, é a imagem de Jesus Cristo que é citada aqui. Mas na verdade, a palavra inicia dizendo que o Cordeiro abriu o selo. Cordeiro, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro vivo, foi imolado lá na cruz. Ele é o Cordeiro. O Cordeiro, Jesus Cristo, ele abre o selo. E ao abrir o selo, ele solta, ele libera um cavalo branco com um cavaleiro, com uma coroa e um arco. E foi-lhe dado poder para vencer. Então, nós iremos entender que esse cavalo e esse cavaleiro, ele é o primeiro a ser liberado. E logo em seguida vem 3 cavaleiros terríveis. Terríveis. E a gente já vai falar desses cavaleiros demais, que são cavaleiros destruidores. Nesse cavaleiro simboliza, não está simbolizando a presença de Jesus Cristo. Está simbolizando o poder do anticristo na terra nos dias de hoje. Pastor Carlos, e quando esse cavaleiro será liberado? Aí que está o problema, meu amigo. Esse cavaleiro, espiritualmente, ele já foi liberado. Tipifica, está falando da regência do Espírito, não, vou melhorar isso, da regência do anticristo. Anticristo é o que se levanta contra a igreja, é o que se levanta contra a palavra de Deus. Anticristo é o que luta contra a palavra de Deus, é o que distorce a palavra de Deus. Deus fala A, o anticristo fala B, tá bom? Quer um grande exemplo? Deus fez homem e mulher para que os dois se relacionassem. Aí algumas pessoas estão usando alguns contextos da Bíblia para dizer que homem com homem, mulher com mulher é permitido. Ou seja, está pegando a palavra de Deus, o anticristo está distorcendo. E logo na frente a gente vai falar sobre isso. É um estudo que a gente vai falar mais para frente. É o que? O espírito do anticristo. Esse Cristo, espírito do anticristo, foi dado uma coroa para ele reinar. Sim, coroa é a autoridade para reinar, para decretar, para se movimentar com autoridade. E um arco, que é expansão, que é poder, flecha. Esse espírito do anticristo, pastor Carlos, mas ele vai ser liberado quando? O espírito do anticristo já foi liberado. E nós já estamos vivendo agora um levante poderoso que contra a palavra de Deus, contra a igreja, contra os princípios da palavra de Deus, a palavra de Deus sendo distorcida, a palavra de Deus sendo distorcida, sendo manipulada, sendo adequada à pessoa. Não é a pessoa que se adequa à palavra, a palavra que está sendo adequada à pessoa. O espírito do anticristo, ele anda junto com o espírito da religiosidade, porque o apóstolo Paulo, ele vem trazer um evangelho apostólico e poderoso, um evangelho de vida e de transformação. Mas o espírito do anticristo, ele colocou na linha de frente a religiosidade. E a religiosidade, ela mata o poder da vida, que é a palavra de Deus. Então, na verdade, vocês que são da igreja, vocês que estão fora da igreja, ou você que não é de nenhuma denominação, olha, o espírito do anticristo já foi liberado. Se você estudar
a palavra de Deus, você vai entender tudo o que está acontecendo nas redes sociais, na televisão, a perseguição aí em outros países. No Brasil tem perseguição? Tem, mas aí fora, em outros países, estão matando crentes, esse servo de Deus, destruindo igreja. É o espírito do anticristo. Já foi liberado no Brasil. Essa afronta contra a palavra de Deus que você está vendo aí e vivendo, já é o espírito do anticristo. O cavalo branco e seu cavaleiro já foi liberado, meu irmão. Já foi liberado. Pastor, quando é que vai ser liberado? Não, espiritualmente. Esse cavaleiro e esse cavalo já foi liberado. É o espírito do anticristo. Como é que eu identifico o poder do anticristo? Nos últimos dias os homens ficariam frios na fé. A apostasia. Será que você está vivendo apostasia? Será que você está frio na fé? Isso já é a regência, já é o poder do anticristo. Nos últimos dias o anticristo iria esfriar o amor de muitas pessoas. Isso é a causa de muitos crentes não estar conseguindo adorar a Deus, servir a Deus, obedecer a palavra de Deus. Tem pessoas que mesmo dentro da igreja, ela está atolada no lamaçal do pecado e ela não consegue sair. Isso é o poder do cavalo branco. Isso é o poder de seu cavaleiro também. É o poder do anticristo. O anticristo, ele trabalha na regência espiritual e ele vai manipulando situações, pessoas, mídias, televisão, rádio, autoridade. Esse é o poder do anticristo. Como que eu venço o poder do anticristo? Como é que eu identifico o poder do anticristo? Primeiro passo, você tem que pedir para Deus tirar as escamas dos seus olhos. Segundo passo, você tem que estar congregando em uma igreja. Se levante, porque na união dos irmãos, Deus ordena bênção e corpo sara corpo. José Cândido da Silva, Deus abençoe. Então, meu querido crente, meu querido pastor, meu querido servo de Deus, minha querida levita do Senhor, meu querido presbítero, meu querido diácono, meu querido membro da igreja, para que se cumpra a palavra de Deus. Ele não foi liberado ainda fisicamente, mas espiritualmente ele já foi liberado. Você vê na televisão aí o que? A distorção da palavra de Deus, a disputa, a afronta contra a palavra de Deus, a distorção da palavra de Deus. Estão pegando a palavra de Deus e estão falando que o certo é errado e o que é errado é certo. Tá trocando os valores, porque o espírito do anticristo, ele tem esse poder, essa autoridade, porque foi dado a ele. Foi esse poder, essa regência foi dado a ele, porque esse mundo jaz do maligno. Você lembra daquele servo de Deus que estava com Josafá e Acabe, e aí tinham que chamar um servo de Deus para falar se os dois reis iam para a guerra ou não, se eles teriam vitória na guerra. Está lá no Velho Testamento. E aí tem algum homem de Deus aqui para falar com a gente? Era costume dos reis, quando iam para a guerra, chamar um profeta, e o profeta falava: vai, que Deus é com você. Não vá, porque Deus não está nesse negócio. Era costume. Então o rei falou assim: não tem ninguém, tem um aí, um profeta que só fala o que eu não gosto. O servo de Deus foi chamado ele, e ele profetizou para um dos reis que era morno, frio na fé, que era uma pessoa que, embora conhecia a palavra de Deus, mas estava vivendo uma vida morta. Ia para a igreja, até ouvia a palavra de Deus, mas vivia na religiosidade. E o profeta falou: você vai para a guerra, mas esse daí, ele vai e ele não vai voltar, ele vai morrer lá. E o profeta falou a verdade, e o profeta foi esbofeteado, bateram nele. E os demais profetas que estavam ali profetizou o que é o contrário. É só para você entender mais ou menos. Não, o rei vai, vocês vão voltar com vida. E o verdadeiro servo de Deus disse: se ele voltar com vida, não foi Deus quem falou comigo. Os dois foram para a guerra e um deles não voltou, e se cumpriu a palavra de Deus. Quantos profetas estavam ali? Mas só um falou a palavra de Deus pura e genuína. A palavra profética, a palavra apostólica, que traz vida e traz confiança. Mas o espírito do anticristo não. Ele mata o mover de Deus.
ele entra nas igrejas, ele entra na família, ele entra no casamento, ele entra no ministério, para que trazer a morte espiritual. Essa é a função do espírito do anticristo. Eu não estou falando do anticristo físico, porque isso só vai acontecer quando a igreja for arrebatada, quando o povo for levado embora dessa terra. O sal da terra será arrancado da terra, que é a igreja. Mas o espírito do anticristo e seu cavalo já está liberado no Brasil, já está liberado no mundo. Eu confirmo através da palavra de Deus. O espírito do anticristo já está liberado no Brasil e no mundo. Por quê? É os fins dos tempos. E você vai entender por que está acontecendo tanta apostasia. Por que muitas pessoas não estão tendo força para ir para a igreja, exercer o seu ministério. Casamentos de servos de Deus estão sendo destruídos. Talvez você também não é da igreja, você é de outra religião. Eu quero dizer para você, nós estamos vivendo uma época de esfriamento espiritual. Então vigia você, viu, meu amigo? Porque eu quero dizer uma coisa para você. Se Jesus voltar amanhã, como é que você vai entender? Como é que você vai ouvir a palavra de Deus se você não está conectado com Cristo? A palavra de Deus é semelhante a um cotonete que limpa os nossos ouvidos. Como que você vai ouvir a trombeta tocar se você está com seus ouvidos totalmente sujos e entupidos pela sujeira do mundo? Então, o espírito do anticristo, ele faz isso, ele vai poluir o nosso ouvido, ele vai poluir a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente não entenda. Então, Apocalipse 6, vi quando o Cordeiro abriu o selo, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo: ai, então eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Sabe o que significa esse saiu vencendo para vencer? É o rebanhar do anticristo. O anticristo, ele é demonstrado no Antigo Testamento, que tem lá alguns reinos que já se passaram, que é os Pérsia, os gregos. Cada governo, cada reino é mostrado através de um símbolo, de um animal, de uma figura de animal. O anticristo, no Velho Testamento, ele é apresentado como leopardo. Leopardo que tem agilidade, tem domínio, e também significa o domínio mental também. Esse leopardo, ele tinha a função dele a dominar na mente, intelectualmente, as pessoas cultas, trazendo incredulidade, trazendo o domínio mental. Isso está lá no Velho Testamento. Se você ler Apocalipse também, você vai encontrar também o reino da Pérsia, os gregos, cada um tinha uma figura que simbolizava o seu poder. Então o anticristo no Velho Testamento, em Apocalipse, ele é representado por leopardo, que simboliza também o domínio da mente. Veja só, leopardo, a autoridade dominava as pessoas mentalmente, e o anticristo ele volta para dominar mentalmente também. Lá em Apocalipse, quando a igreja foi arrebatada, ele vai criar situações, modelos tecnológicos, espirituais, para dominar mais ainda a mente da pessoa. Então a pessoa vai ser totalmente centralizada nos pensamentos do anticristo. Eu estou falando isso fisicamente, viu? Fisicamente. Espiritualmente já está acontecendo. Por isso que em Romanos 12:2 Jesus fala: transformar-vos a vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Então o domínio do anticristo começa na mente, trazendo frieza espiritual, apostasia, cauterizando a mente, fazendo com que as pessoas andem que nem cavalos, sabe? Olhando sempre para frente, não vigiando, não tendo discernimento do que está acontecendo ao seu derredor, manipulando a mente. Então, esse é o cavalo branco e seu cavaleiro, e foi dado uma coroa. A coroa é poder, autoridade,
é reino, para conquistar o reino dessa terra. Não está falando de Jesus. Está falando que o anticristo, ele vai evangelizar o seu reino. O anticristo, ele vai arrebanhar pessoas para o seu reino. Quanto mais pessoas ele arrebanhar, mais poder de guerra ele vai ter. Quer dizer, ele acha que vai influenciar em alguma coisa, no sentido do Armagedon. Mas para Cristo, nada vai definir, porque para Cristo a vitória já foi vencida. E mais uma vez, com um sopro, lá em Apocalipse, Jesus vai destruir Satanás e seu exército. Mas esse espírito do anticristo, ele já foi liberado, pessoal. Amém? Esse é o primeiro cavaleiro. Solange, Deus abençoe. Nós estamos falando aqui, Solange, do estudo do Apocalipse. Os 4 cavaleiros e seus cavalos brancos, tá bom? Segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. Saiu um outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Veja só, o cavalo branco sai na frente, regendo, dominando a mente, abrindo caminho para que o cavalo vermelho, o seu cavaleiro, entre. O que significa ele? Significa para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma espada. Pessoal do Brasil, de São Paulo, o que vocês têm visto hoje na televisão, nas redes sociais? O que você tem visto na rua aí? Pessoas matando pessoas a facada, a tiro, por motivos banais. Você percebeu que de uns 25 anos, 30 anos para cá, o espírito da violência aumentou 500, 1000%? Você viu que esses dias eu vi uma mãe que jogou sua filha do 5º andar, se eu não me engano. Ela jogou a sua filha, depois colocou fogo no apartamento, e diz ela que ouvia vozes, e ela se jogou também, mas ela não morreu. Para honra e glória do Senhor Jesus, a criança está viva, teve alta esses dias. A mãe está em recuperação, e que Deus tenha misericórdia da mente dela. O que é isso? É o segundo cavaleiro com o seu cavalo vermelho. O vermelho significa o espírito de violência. Também está lá no Velho Testamento também. Quando você lê sobre a Babilônia, os Pérsia, os medos, os gregos, os bárbaros, que estão lá no Velho Testamento, o urso significa violência, poder de violência, maldade. Então, também está lá em Apocalipse. Se você ler em Apocalipse, você vai encontrar lá em Apocalipse. Deixa eu ver se eu acho. Se estiver fácil aqui, eu vou mostrar para você. O urso é a Grécia. A Grécia tinha um poder de violência poderoso. Você vê um espírito que... pastor Carlos, como é que o senhor me prova que o espírito do segundo cavalo e do seu cavalo já foi liberado? Está aqui, gente, na regência da Grécia, lá no Velho Testamento. E esse espírito, esse cavalo, já foi liberado no Brasil e no mundo. O segundo cavaleiro, que é o cavaleiro vermelho, que foi dado poder para que matasse os homens, matasse uns aos outros, já está liberado no Brasil. O que você tem visto de violência, pai matando filho, filho matando pai, essa violência terrível que está acontecendo no Brasil, é o espírito de violência que já foi liberado. Está lá em Apocalipse 6. É um dos selos, é o segundo selo, é o segundo cavaleiro com o seu cavalo vermelho, o espírito da violência. Mas em nome de Jesus, você tem o sangue de Jesus sobre os umbrais da sua casa. O que é o sangue de Jesus Cristo? É a proteção, a cobertura de Jesus Cristo na sua vida, através da sua postura. Não adianta só você dizer o sangue de Jesus tem poder. É necessário que você feche também as brechas da sua vida. Analise o homem e a mulher, como é que está a sua vida, qual as brechas que você precisa fechar, qual as brechas que está ao seu alcance, que você pode fechar, qual é as brechas que não está no seu alcance,
Peça a Jesus que te dê autoridade para que você possa fechar essas brechas, para que o espírito de violência não entre no seu lar. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de violência, do urso, que é o quê? Que é a Grécia, poder de violência. Então esse cavaleiro, ó, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo vivente dizendo: vem. E saiu um outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Foi dado o quê? Ele vai incitar os homens a matar, é o que a gente tem visto. E os rumores de guerras, já tem rumores de guerras acontecendo. Então, meu amigo, isso já é o segundo cavalo, já foi liberado. Pastor, isso daqui ainda vai acontecer. Não, meu querido, acorda. Acorda, igreja. Acorda, servo de Deus. Acorda, servo de Deus. Já está acontecendo. A gente tem estudado o Apocalipse e a gente tem aprendido. Já está, o espírito do cavaleiro vermelho já está agindo na terra. Já está agindo no Brasil. Agora, é claro, lá no arrebatamento, esses cavaleiros vão sair do plano espiritual e vai vir para o plano físico. Mas até então a igreja já não estará mais aqui. Aí vai ser tudo difícil, meu amigo. Porque aonde vai vir as marcas da besta, aonde a pessoa vai comprar alimento só com a autorização da besta, aonde servos de Deus vão ser perseguidos, vão ser mortos. Mesmo assim, a cobertura e a proteção de Jesus Cristo vai estar sobre ele. Mas aí as coisas vai se tornar mais difícil ainda. E aí sim, o cavaleiro com o seu cavalo fisicamente vai estar, não só eles vai se manifestar fisicamente, como também outros demônios que estão presos na profundeza do mar serão liberados também. Pastor Carlos, isso é uma utopia, isso é uma loucura. Que loucura, os sinais estão aí, meu amigo. São ondas avassaladoras engolindo as costas de diversos países. São uma queima de matas gigantesca, gelo em excesso, tsunami, água invadindo o seu limite colocado por Deus. Uma violência terrível que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Por quê? Porque já é o segundo cavalo sendo liberado. Então você, meu irmão, que é servo de Deus, você está afastado da igreja, talvez aconteceu algo com você, é necessário que você volte para Cristo. É necessário que você saia dessa dormência espiritual que você se encontra. Ah, mas eu vou para a igreja. Grande coisa, meu amigo. O diabo também vai para a igreja. Ah, mas eu tenho ministério. Grande coisa, meu amigo. O diabo também tem ministério. Ele veio para roubar, matar e destruir. Não basta só ir para a igreja. Claro que você tem que ir para a igreja. Claro que você tem que ter ministério. Mas é necessário que você esteja desperto espiritualmente. Desperta tu que dorme. Então não adianta você ir para servir a Deus num ato de religiosidade. Senão o anticristo é quem vai reger você. E aí vai ficar aquela briga. A carne com o espírito constante. A ponto da carne vencer o espírito. Então vamos lá. O segundo cavaleiro, o cavalo vermelho, com o seu cavaleiro, já foi liberado sobre o Brasil e sobre o mundo. É o espírito de violência. E a maneira que esse espírito vai usar são diversas. É um leque gigantesco. É homem matando homem. Gente, é o que a gente está vivendo nos dias de hoje. O espírito de violência. Acorda, meu amigo. Quando você lê Apocalipse, você acha que isso vai acontecer com nossos trinetos, bisnetos? Não! Já está acontecendo. Essa regência já está acontecendo. Eu estou te provando aqui na Bíblia. Já foi liberado. Olha que interessante. Olha que interessante. A Pérsia. A Pérsia é o urso que simboliza a violência. A Pérsia foi um grande poder que teve lá no Velho Testamento. Pega os livros, vai estudar para você ver. Antes de Cristo, esse poder terrível já predominava. A Babilônia. Vai estudar um pouco sobre isso.
A violência, o poder de artilharia deles era violência e extremo. Era um espírito que atuava nessas pessoas, regendo eles. Esse mesmo espírito está regendo, porque o espírito, ele não envelhece. É uma manipulação que vem através do anticristo. Porque o anticristo, ele vai trabalhar, ele trabalha na mente. E ele, no Apocalipse, vai duplicar, triplicar sua força mental sobre a pessoa, sobre o homem, sobre a humanidade. Mas ele também já está regendo. Então vê, o espírito de violência tomando conta dos lares, mas está quebrado na sua vida em o nome de Jesus Cristo. Está repreendido na sua família em o nome de Jesus Cristo, no seu trabalho. Por isso, tenha discernimento. Não ande como um boca aberta. Não tenha discernimento do que está acontecendo ao seu derredor, porque Satanás conhece você. Ele sabe que sobre você há um sangue, o sangue de Jesus Cristo. Então vigia. Peça para Deus te ensinar a vigiar. Segundo cavaleiro, se você acha que eu não tenho razão no que eu estou falando, vai ler Apocalipse. Faz um estudo aí no seu smartphone, no seu celular, e você vai entender que realmente Pastor Carlos tem razão. O segundo cavaleiro já está atuando no Brasil e no mundo. Entenda isso. Espiritualmente, ele já está atuando. E te digo mais, a gente vai ver coisas terríveis. Não é que eu estou profetizando maldição, não. Já estava escrito. Os homens nos últimos dias seriam extremamente violentos uns com os outros. Irmãos, o segundo cavaleiro, vermelho, espírito de violência. Vamos por terceiro cavaleiro, Apocalipse 6:5, terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente dizendo: vem. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ouvi uma voz como no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo para 1 denário, 3 medidas de cevado por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Tem aqui um resuminho aqui, eu vou ver se eu consigo achar para vocês. O que o terceiro selo está dizendo? A exploração, a corrupção, significa a escassez, a ganância, a fome na terra. O terceiro selo significa uma luta terrível. Os homens vai se tornar ganancioso, uma corrupção terrível na política e em todas as áreas sociais do país e do mundo. A escassez iria tomar conta da humanidade, a ganância, a fome. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse selo significa, está querendo dizer que o valor monetário de alguns países iriam sofrer um dano terrível. Juros absurdos, pessoal. Venezuela aqui do lado, juros a mais de 200%. Vai ser danificado o valor monetário da moeda corrente do país. A fome se tornaria notória, mas a fome sempre existiu, mas como os dias de hoje está aumentando. Por quê? É a força do terceiro cavalo. A corrupção humana é o que temos vivido na política. Tá, a gente ora para que Deus venha melhorar tudo, mas é profecia. É o terceiro cavaleiro com o seu cavalo. É o cavalo com o seu cavalo que vai interferir na situação financeira, monetária do país, trazendo fome, escassez, corrupção, juro absurdo. Já está acontecendo, pessoal. Já está, acorda, igreja. Nós, antigamente, quando você ouvia falar de algumas coisas, fome, juro absurdo, era do outro lado do continente. Agora não, estamos aqui vivendo. O Brasil está passando já quase 8 anos por uma terrível força demoníaca. Não sei se vai melhorar, não sei se vai piorar, mas há uma regência desse terceiro cavalo com o seu cavaleiro, desse cavaleiro com o seu cavalo, porque esse cavaleiro com o seu cavalo,
espiritualmente já foi liberado no Brasil, já foi liberado no mundo. Ele vai oprimir a vida financeira, a vida profissional, vai trazer vergonha, humilhação. As pessoas iriam se matar por depressão, por tristeza, o desemprego ia aumentar. Se você ler e fazer um estudo sobre o terceiro selo, você vai entender que tudo isso está introduzido, tudo isso que eu estou falando está sendo dito no terceiro selo. Eu vou repetir de novo, vamos ler de novo, Apocalipse 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente dizendo: vem. E então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro, com uma balança na mão. Ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo, pão, meu irmão, que era muito utilizado antigamente. O pão era quase dinheiro naquela época, por um denário, a moeda corrente daquela época, 3 medidas de cevado, quase como dinheiro naquela época, um valor importantíssimo, não era dinheiro, mas era valioso, por um denário. E não danifica o azeite e o vinho. Está falando da prosperidade do homem, está falando da riqueza do homem, do bem-estar do homem. Seria o que? Seria o que é alcançado por esse terceiro cavaleiro com seu cavaleiro. Miséria, fome, juros absurdos, desemprego e a consequência disso, depressão, suicídio, casamentos destruídos, separações de casamento, igreja sendo destruída por causa do dinheiro, igreja se fechando por causa de dinheiro, porque toca na vida financeira e aí toca no povo de Deus, e isso vai repercutir na igreja. E a igreja precisa manter as portas abertas, porque quem mantém a igreja são os fiéis. Por isso que eu profetizo em nome de Jesus que a tua vida profissional e financeira será abençoada. Então proteja a tua vida profissional e financeira. Proteja, meu irmão, teu dízimo, a tua oferta, a tua oração, o teu voto, o teu jejum, a tua comunhão com Deus, a tua santificação. Proteja aquilo que você pode fazer. Faça, eu estou aqui alentando a tua vida. Esse é o terceiro selo. Não fique disperso não, porque os dias são maus. E eu não sei se vai melhorar ou não, mas o que a Bíblia me ensina, que a tendência, as coisas é piorar. Pastor, que pessimismo é esse? Não, estou falando da palavra de Deus, a palavra profética. Amém? Esse é o terceiro cavaleiro. Vamos para o quarto, meu irmão. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis o cavalo amarelo. Amarelo, palidez, não é? Cor de defunto. O amarelo aqui de Apocalipse significa cor de defunto, palidez, morte, fome. E o cavalo, e sendo este chamado morte, e o inferno estava seguindo, e foi dado autoridade, tá vendo, meu irmão? Sobre a quarta parte da terra, para matar os homens, a espada e pela fome, com mortandade e por meio das bestas feras. Deixa eu ver aqui o resumo. Quarto selo, a morte e o inferno estarão soltos. Aqui é um resuminho, vou dar esse resuminho aqui, do que vai acontecer lá na frente em Apocalipse. E eu já volto para os dias de hoje, tá? Então, quando a igreja for tirada da terra, quando o arrebatamento acontecer, que está bem próximo, vai acontecer isso, ó. O quarto selo é a morte e o inferno. Serão soltos fisicamente na terra e ceifarão milhares de pessoas pela violência, fome e peste. Então, esse quarto cavaleiro com o seu cavalo, foi dado poder para ele para destruir o homem com peste. Lá em Apocalipse, ele vai ser solto fisicamente. Só que esse cavaleiro também com o seu cavalo já foi liberado sobre o mundo. Espiritualmente, ele já está ativo. Só que a gente não vê ele fisicamente, porque ele trabalha no plano espiritual. Lá no arrebatamento, depois do arrebatamento, ele vai trabalhar no campo físico. Você vai vê-lo. Não sei se você vai vê-lo
numa cor negra, numa fumaça, no vulto preto, mas ele vai ser visto tanto fisicamente, ele terá poder fisicamente e poder espiritualmente. Então ele vai fazer sinais na terra, prodígio, vai atravessar a parede, vai movimentar coisas, vai trazer morte, destruição em grande escala. Mas esse espírito, ele já foi liberado e ele já trabalha espiritualmente sobre a humanidade, trazendo peste. Peste são doenças, são Zika vírus, AIDS, câncer e tantas outras enfermidades que têm existido nos últimos anos e que ainda vão existir mais ainda, e algumas nem tratamento tem. Você sabia que não tem tratamento para dengue? Não existe tratamento para dengue, é só repouso e descanso. Por quê? São os flagelos desse quarto cavaleiro com o seu cavalo, que é a peste, a fome. E foi dado o poder para destruir de morte os homens. E o inferno iriam seguir esse espírito. É o que tem acontecido, infelizmente. O que aconteceu aí em Minas Gerais, o deslizamento, foi uma obra demoníaca. Não foi a vontade de Deus ali. Ali foi a manipulação do anticristo na mente dos homens, transformando os homens em gananciosos, deixando as pessoas dispersas, dando mais valor ao bem material do que à vida. E aí o diabo tocou, porque o diabo tem poder espiritual, e matou quase 300 pessoas, porque é uma morte em massa. Junto com esse cavaleiro, o inferno segue ele. E qual que é a característica do inferno? Inveja, vaidade, escassez, praga, injustiça, maldade, violência, destruição. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Meu amigo, a potestade do ar não é a vontade de Deus que avião caia, mas o diabo, ele tem autoridade. Por isso que a Bíblia fala sobre os principados, sobre as potestades do ar. Há demônios que você não vê a olhos nus, não tem como, mas eles trabalham no mundo espiritual. Para quê? Para trazer destruição em massa. É o que já está acontecendo no mundo afora e também no Brasil. Acorda, povo de Deus. Os cavaleiros do Apocalipse já estão liberados, já estão trabalhando no Brasil e no mundo afora. Aí você vê na Europa crianças morrendo afogadas, pessoas saindo de um país miserável, atravessando o continente, sendo comidas de tubarão, sendo mortas por soldados de países riquíssimos. Por quê? Porque o inferno segue esse cavaleiro que tem poder de trazer peste, que tem poder de trazer a fome e a destruição em massa. O que eu faço para livrar a minha família disto? É importante você entender. Nós vivemos num mundo que não pertence a nós, pertence ao diabo. É necessário que você cubra a sua família em oração. É necessário que você esteja vigilante. Como que você vai ficar vigilante? Como que você vai ser um sentinela disperso? Aonde a televisão é que está regindo a sua vida? Como que você vai ouvir a voz de Deus se você não para ouvir Deus? Se você está me ouvindo agora, se você está me vendo agora, glória a Deus. Deus fez com que você parasse para você ouvir o que eu estou falando. E eu estou falando do Apocalipse. Eu estou falando para você que muitas coisas do Apocalipse já está acontecendo, já está atuante no Brasil e no mundo. E se você estudar mais profundo, ou até mesmo no raso, muitas coisas você vai entender. E qual é a finalidade desses cavaleiros sendo soltos no mundo? Primeiro, para que se cumpra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela vai se cumprir. Segundo, para que você desperte na fé, para que você não venha ser regido pelo anticristo. O anticristo, ele trabalha junto com a religiosidade.
A religiosidade ensina a pessoa que ela a viver uma vida morta com Deus. Quer dizer, ela tem Deus no coração, mas ela vive uma vida morta, uma vida com Deus sem vida, sem comunhão. Onde a pessoa vai para a igreja, sai da igreja e sua vida, o seu interior, o seu caráter não muda. Isso é a religiosidade. Isso é a mente cauterizada. Isso é o espírito do anticristo. O anticristo que é simbolizado pelo primeiro selo, pelo primeiro cavaleiro, o branco. Por quê? Porque ele sai para vencer, para dominar a mente dos homens, para dominar a mente dos cristãos, fazendo com que as pessoas se tornassem frias espiritualmente. Por isso que você não está conseguindo se manter firme na presença de Deus. Mas como vencer isso, pastor Carlos? Me traz a resposta. Primeiro lugar, volte para a igreja. Volte a comunhar com os irmãos. Mas eu não sou de uma igreja. É necessário que você vai procurar uma igreja. Mas toda igreja tem aquilo, tem aquele defeito. Sim, toda igreja tem defeito. Fique firme na presença de Deus lá. Porque corpo sara corpo. Ali Deus ordena a bênção. Ali Deus vai te curar. Ali Deus vai te restaurar. Deus vai falar com você. Mas eu não posso fazer da minha casa a minha igreja. Não, não. É necessário que você tenha comunhão com os irmãos. Claro que a sua igreja, sua casa pode ser uma igreja. Não estou dizendo que não pode ser. Eu estou dizendo quando você quer ser solitário na fé. Você quer se tornar uma igreja com uma pessoa. Não existe uma igreja com uma pessoa. Não existe. Não. O único que tentou abrir um ministério, o único homem que tentou abrir uma igreja só com uma pessoa foi Jonas. E mesmo assim, a igreja dele vomitou ele, que foi a baleia do grande peixe. Ficou 3 dias, 3 noites dentro da baleia do grande peixe, orando, jejuando e conversando com Deus. Porque não era a vontade de Deus que ele ficasse só, e sim que ele interagisse com os homens da terra. Então, você tem que ter comunhão, vá para a igreja. Segundo passo, ouça o que está sendo dito lá. Desligue o seu zap, desligue sua internet, pelo amor de Deus. A igreja não é lugar de live. A igreja não é lugar de ficar no WhatsApp. Você está atrapalhando o irmão do seu lado. Pelo amor de Deus, se toca, em nome de Jesus. A igreja não é lugar de WhatsApp. A igreja não é lugar de celular ligado no altar. A igreja é lugar onde você vai prestar um culto a Deus. Deus vai falar com você através dos louvores. Mas por isso que eu entro na igreja de um jeito e saio do mesmo jeito. Porque você fica no WhatsApp, você fica no Facebook. E que é pior ainda, você leva o celular e dá para os seus filhos, para distrair os seus filhos na hora da palavra. Quantas pessoas eu vejo que os filhos estão jogando videogame não é errado, meu irmão. Lugar de igreja, a igreja não é lugar de celular, nem de WhatsApp. Não estou dizendo aquelas pessoas que trabalham com isso. Que às vezes eu vou nas igrejas, aí eu peço pro pessoal filmar para mim. Mas são pessoas específicas. Mas veja só, você me convida para ir pregar na sua igreja. Aí eu fico na hora do louvor filmando. Falando, eu tô aqui ao vivo, no nosso live ao vivo, irmão, e o louvor rolando solto. Depois eu vou ministrar uma palavra vazia, sem vida. Por quê? Porque eu não entendi onde eu estava. A igreja é lugar de adoração, prestar culto. Então desligue o seu celular. Em casa, vai ler a palavra de Deus. Chame a sua família para ouvir a palavra de Deus, para orar junto. Faz uma célula, tem uma comunhão. A igreja, a sua casa é a extensão da igreja. Na verdade, a igreja é a extensão da igreja na sua vida. Porque a verdadeira igreja é dentro da sua casa. Claro, se você for um homem de Deus, se você for uma mulher de Deus, se você tem o prazer de abrir a palavra de Deus, aí você vai o quê? Você vai destronar o anticristo da sua casa, da sua família. Tá amarrado em nome de Jesus, mas eu vou para a igreja. Não adianta nada se você não viver o que está escrito na palavra de Deus, que é desperta o que dorme, e Deus vai falar com você em o nome de Jesus Cristo. Para esses 4 cavalos não agir, esses 4 cavaleiros não agir na sua vida, não basta só você repreender. É necessário que você feche as brechas, feche as portas, para que o maligno não entre.